Então, oi, tudo bem? Para você que está assistindo, este é o De Cara com a Tela, uma oportunidade de entrevistar artistas de todo o Brasil e também de outros lugares da Bahia, né? Artistas que não estão aqui em Salvador. E hoje eu tenho a honra de entrevistar esse artista belo-horizontino, mas hoje está radicado no Rio de Janeiro, que é o El Figueiredo. O El é cantor e compositor. A gente vai bater um papo aqui com o El sobre a sua carreira artística e sobre a sua vida também, né? Porque se confunde com sua carreira artística, principalmente pela formação que o El tem, que daqui a pouco a gente vai falar. O El, de antemão, eu quero te agradecer por você ter aceitado o convite aqui de participar do De Cara com a Tela. Essa é a oportunidade que eu posso te entrevistar, né? Mesmo à distância aqui com intermediação tecnológica. Muito obrigado, viu, querido? Ok, esse prazer é todo meu. Inclusive, eu já estava até falando antes, né, nos bastidores aí, tanto que eu estou feliz de poder participar, né, dessa entrevista com você, bater papo com esse grande amigo que é o nosso querido Raulino, né? Quem conhece sabe. E assim, ansioso para a gente conversar, bater papo mesmo, falar sobre a vida, falar sobre música, sobre arte. É isso aí, Raulino. Prazer é tudo meu. Maravilha, o El Figueiredo. Vamos lá. Esse é o nome, né? Eu vou começar pelo nome. É o El Figueiredo, o nome artístico, mas o seu nome lá de batismo é Wilton Franklin Alves de Figueiredo Filho. Quando é que o Wilton virou o El Figueiredo? Ah, que beleza, né? De fato, como que uma entrevista bem guiada por um profissional assim capaz fica diferente. Beleza. Obrigado, querido. Cara, assim, o engraçado é justamente isso. Meu nome é um nome que ele é exatamente o nome do meu pai, só que tem um filho no final, né? Então, assim, é uma história que eu adoro contar, assim, que até os 45 do segundo tempo, vamos dizer assim, eu ia chamar Lucas, e tava tudo certo já, meu pai e minha mãe me chamavam de Lucas, eu na barriga da minha mãe. Mas no momento em que eu nasci mesmo, assim, né, isso, minha mãe teve parto, nasci lá e tal, perguntaram como é que seria o nome da criança. E aí, quando meu pai foi falar Lucas, minha mãe falou, não, Wilton Franklin Alves Figueiredo Filho. Aí todo mundo falou, né, o gigante, todo engano. Mas foi uma coisa que pegou ele de supetão, assim, né, tá? Minha mãe já vinha maquinando isso aí. E veio a homenagem pro meu pai, né? Então, a vida inteira eu sempre fui o Wilton Sim. menor, né? Então, o Wiltinho, né? Então, a vida inteira meu apelido era Wiltinho, Tim, coisas assim, né? Até que meu irmão, depois já de mais velho, assim, você devia ter uns 13 anos, por aí e tal, ele começou a brincar muito com o meu nome, derivar, assim, de várias coisas, e o Wilton foi virando Well, ao ponto de virar o El. Então, assim, antes até de, tipo assim, de nome artístico, meu apelido virou o El. Entendi. Foi uma transmutação, até que chegou o El ser, assim, o meu nome mesmo. Ninguém lembrava mais do Wilton, ninguém lembrava mais do Wilton. E era o El para cá, o El para lá. E quando eu comecei a tocar mesmo e assumir as minhas composições, né, lançar, eu trabalhava com um amigo na época que ele perguntou, mas aí, cara, como é que vai ser seu nome? Porque o El Figueiredo eu acho que tá muito batido, hein? Como é que nós vamos fazer? E pensamos em vários, até que uma hora eu falei Figueiredo, porque é o mineirês de Figueiredo, né? A gente gosta de comer as sílabas todas, então Figueiredo virou Figueiredo. E eu fiz questão de falar, não, então tem que botar um acento circunflexo, né? Pra ficar bem re mesmo. E assim, cara, o engraçado é isso. A partir do momento em que eu assumi esse nome artístico, virou uma identidade. De fato, eu lancei meu primeiro trabalho, inclusive, que foi o EP, o El Figueiredo. Que justamente todo mundo falou, uai, o El agora é o El Figueiredo? Né? Então virou, de fato, um nome artístico mesmo, né? Um personagem, entre aspas, assim, porque todos nós vestimos um personagem, de certa maneira. Né? Sim. Então, é essa aí que eu botei minha capa. Entendi.
Mas que história bacana, El. Então vem lá da vivência familiar, né, de ser irmão, brincando com a variação aí do seu nome. E o Figueiredo tem tudo a ver com a capital de onde você vem, que é Belo Horizonte, né, que é muito comum na cultura mineira, essas abreviações, né, essas coisas assim que eles mudam as palavras. Inclusive você tem uma música que trata muito bem sobre isso, que é BH. A gente vai tratar sobre BH, assim, que é uma música que a gente conhece a cultura mineira através da sua arte. E já que eu falei em arte aqui, Well, qual é a sua lembrança mais remota, assim, de sua experiência primeira com arte? Eu não estou falando especificamente com música, mas com arte, qual é a sua lembrança mais remota? Ah, cara, que legal, mais uma pergunta maravilhosa, realmente. É, é engraçado como é que o supetão também pega a gente, assim, né? Cara, há pouco tempo eu tava lembrando disso, assim. Eu acho que é uma das memórias mais antigas que eu tenho, assim, que eu lembro de mim, assim, sabe? Eu devia ter uns 2 anos, 3 anos, assim. Maternal, eu lembro que durante um pouco tempo, assim, eu sei pouco disso porque, né, a gente só fica escutando os casos depois de já é mais velho, né? Mas eu estudei num colégio durante pouco tempo, né, um maternal lá, que tinha aula de música. E assim, a minha vida inteira eu nunca tive aula de música, né? Assim, depois disso. Eu sempre estudei em colégio público e nunca tivemos música, cara. Isso é dar um absurdo, assim, né? Uma crítica que a gente fica chocado, assim, né? Sim. Não tinha música. Então eu não tive nem no ensino fundamental, nem no ensino médio, nem na faculdade, né? Foi na faculdade que eu comecei a gostar mesmo, assim, de me envolver, né? De fato. Mas eu tenho uma lembrança que era uma professora. E aí é engraçado, né? A gente lembra até o nome, né? Professora a gente não esquece o nome, né? Sim. Que ela chamava Leila, cara. E eu tenho uma lembrança de eu pegando um instrumento de percussão, né? Aí eu vou te falar qual que é, assim, porque ficou na minha cabeça. E eu ficar mexendo nele, mexendo, mexendo. Aí de repente ela olhou pra mim assim e falou: Sabe como é que é o nome desse aí? Aí eu, não. Reco-reco. Hum, Eu tava lá com um reco-reco, assim, de madeirinha linda, eu lembro, assim, cara. E ela, lembro dela falando reco-reco, ficou na minha cabeça, assim. Então, acho que esse contato mais antigo foi nessa cena, assim, mas muito novo também, né, na minha família. Eu não sou de uma família de músicos, né, de musicistas, nem nada. Eu acho que fui o primeiro, assim, de fato, a resolver trabalhar com isso, assim, e tal. Mas, a minha tia, por exemplo, que era uma pessoa assim, que era uma inspiração para todos nós, ela era artista plástica, né? Teatro de bonecos, inclusive. Então, ela, hum. cara, a gente ia pra casa da minha avó e ali era o nosso lugar lúdico, assim, sabe? Onde ela fazia de tudo. Então, assim, esse contato com diversas artes vinha especialmente dela, assim, sabe? Ela era uma pessoa que a gente ia lá e, cara, ela tinha um piano, aí ela tinha sempre uma folha pra gente desenhar, ela sempre mostrava pra gente a fazer teatro de boneco também. Então, era um barato, assim, morro de saudade, inclusive. Ah, que bacana, Well. Então a família mais uma vez aí sendo bem importante para sua formação, né? Para o seu começo de trajetória artística, porque você citou a professora, mas tem a sua tia aí que é bem relevante nesse sentido. E você completou 34 anos no dia 22 de fevereiro, não é isso? Isso Trinta e mesmo. quatro anos agora e viveu sempre em Belo Horizonte, né? Agora que você migrou, que foi para o Rio de Janeiro, não é isso? Mas a sua vida inteira em Belo Horizonte. Então, como é que a cultura mineira, a cultura belo-horizontina contribuiu para a sua formação aí como cidadão, como artista e que certamente reflete aí na sua música, na sua arte? Nossa, ela é. É engraçado, né? Porque eu acho que todo mundo vai sempre dizer isso, porque faz todo sentido mesmo, né? Mas de onde a gente vem molda, né? O que a gente é, como a gente pensa, a maneira como a gente se porta, né? Então, assim, eu sou completamente influenciado pela cultura mineira, familiarmente falando, também minha família é bastante de Minas também, todo mundo, assim, sabe? Sim. E também, assim, a mix de interior, porque minha família de pai de mãe é de Monte Carmelo, então é Triângulo Mineiro, então é um mineirismo diferente, de jeito diferente. E a minha família de pai de pai, Belo Horizonte mesmo, Tabira, vieram de Tabira, mas é BH, né, tal. Uhum. Sim, fui completamente, e sou, né, influenciado
Geograficamente falando, né, que aí até uma pista ali sobre o que você vai falar depois, né, que você já disse. Geograficamente falando, a gente tem uma ideia de como que o espaço ele influencia a gente, ele altera a nossa percepção. Então, assim, as paisagens de como Minas sempre influenciaram as minhas canções, as minhas poesias, sempre teve atrelado comigo, assim. E, e assim, acho que até a primeira coisa que me veio na cabeça é, cara, a maneira de expressar é muito mineira também, eu percebo isso. É engraçado que quando eu tô fora de Belo Horizonte, a primeira frase que eu solto, todo mundo sabe se é mineiro, né? E agora, quando eu às vezes estou em Belo Horizonte, falo alguma coisa para o pessoal, assim, nada aqui não, né? Eu falo, que isso, cara? É uma grande doideira, né? Mas eu acho que a maneira de me expressar, assim, é muito mineirês. E a articulação, assim, é bem uma coisa oriunda das nossas serras, assim, ela é tortuosa, assim, da volta, né? Meio elíptica. Sim. Mais ou menos por aí mesmo. Que maravilha, El. Eu vou aproveitar e já deixa, né, que você falou de geograficamente. O El, gente, é formado em Geografia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Se formou em 2016, não foi, o El? Foi a primeira, né? Eu formei em duas geografias. Ah, foi? Você fez licenciatura e bacharelado, é isso? Na ordem contrária, mas exatamente Ah, isso. então bacharelado primeiro e licenciatura. Então você, além de ser licenciado, é geógrafo, né? Porque só tem o título de geógrafo quem faz bacharelado, não é isso? De fato, de Não é fato. isso? Exatamente. E aí eu quero saber de você por que a escolha da área de geografia, pelo curso de geografia, né? Quando foi que você ingressou? Porque eu sei que você concluiu em 2016, né? Uma das que você disse, né? Foi o bacharelado que você concluiu em 2016? Foi. Primeiro foi bacharelado. E a licenciatura você concluiu quando? A licenciatura foi um processo, né? Porque tem muitas burocracias normalmente, né? Sim. Mas eu fui retornar para a universidade por conta mesmo de burocracias em 2018. Então eu tive que ficar quase que um ano, assim, meio, né, dessa confusão, esperando para conseguir fazer a continuação, né? E aí eu entrei em 2018, né? Que é uma situação bem Brasil. complexa, politicamente Sim. falando, socialmente falando. Sim. E deu para ter uma noção completamente diferente duas universidades, sabe? Assim, eu entrei em 2011. Então, Entendi. 2011, né, era uma coisa, né? Você pode falar explicitamente, assim, né, de certa maneira, né? Pode, O sim. governo Dilma e tal, né? Sim, Uma claro. lógica muito mais, assim, social, né? E, de repente, eu volto em 2018, o governo Bolsonaro, essa Com maluquice. desmonte, né? Total, né? Inclusive, o sucateamento, assim, que eu vi da universidade nesse tempo, cara, surreal, assim. A universidade sendo acusada de fazer balbúrdia, né? Sim, sim. Sim. Inacreditável, mas aí eu fui voltar em 2018, acho que até 2022. E 22. Pronto, até 22. E aí, por que quando o então adolescente, né? Porque eu acho que você entrou aí no final da adolescência, você entrou muito novo, né? Na universidade, na faculdade. Por que a escolha de geografia? É legal. Eu entrei em 2019, não, eu entrei com 19 anos. Ah, no final da adolescência. Exatamente, assim, pô, hoje em dia, né, que o tempo passa, adolescente. Sim, sim. Mas a geografia, cara, é aquela coisa meio batida, mas ao mesmo tempo ela ganhou outra verve, né? Depois que você passa, que você acaba instituindo mais ideias de fato, né? Ao motivo e tudo mais. Mas quando eu entrei foi justamente, era a disciplina que eu mais gostava no ensino médio. Ah, Não fui um aluno, ensino médio não, fundamental, tudo. Eu não fui um aluno assim exemplar, não. Só comecei a gostar de estudar assim, a partir do segundo ano do ensino médio. Então antes eu só passava de ano. E eu sempre tive facilidade em geografia, adorava. Então, desde muito novo também adorava abrir mapas e ficava o dia inteiro no mapa, se deixasse. Até hoje eu faço isso. Só que hoje em dia a gente tem o Google Earth, né? A gente tem sim, sim. umas ferramentas maravilhosas que aí você se perde. Mas na época, então, eu abria mapas, gostava muito de ter noção do que teria naquele espaço, né? Pô, como é que será que é lá, o famoso? Então, assim, na época que eu tinha que fazer prova de geografia, eu já tinha estudado porque era um prazer, né?
Então eu fui sempre afeiçoando, né? Eu sabia o tipo de vegetação que você tinha lá, eu sabia o clima, eu já tinha uma certa noção de muitas coisas. Então quando me veio, né, o momento de o que você vai fazer? Eu até admito o seguinte, cara, eu falo, a galera fala, não, você tá brincando. Eu não sabia que era vestibular até o segundo ano, terceiro ano. Eu não sabia. Eu escutava a palavra vestibular, mas eu juro que eu não tinha uma ideia formada. Tipo assim, eu não sabia que o vestibular era uma prova de ingresso para uma universidade. Entendi. Existe universidade pública, existe universidade privada. Eu não tinha uma ideia bem formada, sabe? Então, depois que eu comecei a entender que existia de fato, e até assim, engraçado, eu jogava basquete, então minha vida era basquete. Apesar do tamanho, minha vida era basquete. Assim, eu não queria saber de mais nada, cara. Então, depois que eu larguei basquete, que assim, né, não deu, eu resolvi estudar e aí descobri, né, assim, universidade, vestibular e tudo mais. Então, eu pensei na geografia porque já era uma disciplina, né, que eu tinha familiaridade, gostava. Pensei em geologia também. Aí o primeiro vestibular que eu fiz foi para geologia. A gente viu o prefixo gel e pensa que é parecido, né? Mas não é nada parecido, é outra loucura. Inclusive, na época, era 2010, a segunda etapa da UFMG era a prova aberta, né? Eu também fiz até para o primeiro ingresso. Não tinha Enem na época ainda. Sim. Assim, a prova, se eu tivesse passado na primeira etapa, a minha prova aberta em geologia era química, física e matemática. Eita. Assim, seria uma loucura, eu não conseguiria de jeito nenhum, então eu não passei na primeira etapa. Aí já no outro ano eu descobri isso, falei, não, então vou fazer geografia, eu gosto de geografia. E aí fiz a prova aberta, né, a prova fechada da UFMG, depois passei na prova aberta, aí era geografia e história, então estudei que nem um maluco, deu certo. E, cara, e aí esse que é o lance, né? O porquê geografia, acho que o motivo é justamente isso, uma certa afinidade e tudo mais. Mas depois que eu entrei na geografia, eu amei ela. Apesar de trabalhar com música, eu amei ela. Geografia é um saber, assim, que eu, né, na época que eu até formei, eu brinquei, assim, escrevi até um ensaio uma vez, que era a ciência da contemplação, sabe? Uau! Porque de tudo que você... Porque assim, é o famoso você sabe de muito sem aprofundar em muita coisa. Você sabe pouco, né? Então, a geografia, ela sempre te dá uma perspectiva de análise para a paisagem. Então, se eu olho da janela aqui agora, eu tenho, né, a cidade, por exemplo. Então, eu vou analisar a urbanização da cidade, eu vou analisar a relação social, eu vou analisar várias coisas nesse sentido. Isso é social, mas eu posso pensar também ao mesmo tempo que tipo de árvore que tem aqui, qual que é a vegetação. No caso aqui, por exemplo, tem uma árvore gigante aqui na Mata Atlântica, sabe, do lado, tipo assim, uma quantidade absurda de uma massa d'água que não deixa ter uma alteração de clima tão grande, sabe? Aí você vai, cara, aí de repente, pô, mas esse solo aqui, qual que é esse solo? Esse aqui é um granito que foi criado, sabe? Isso pra mim é um grande barato mesmo, porque qualquer ponto que você olhar, você pode fazer uma análise. Assim, não que vale de muita coisa, mas vale como conhecimento, vale curiosidade. Isso aí eu sempre gostei tanto, né? Então, assim, continuo amando a geografia. Poxa, que maravilha, velho. Assim, eu vou tratar mais na frente sobre isso, mas como é lindo o seu olhar poético para as coisas, né? Você falou uma coisa aí super poética, que a geografia é a ciência da contemplação. Olha que coisa linda. E quando você falou da janela, não tem como eu não lembrar de um mineiro, né? Daquela canção, da janela lateral do quarto de dormir, né? Eu não sou tão afinado quanto você, mas não tem como não lembrar, né? E aí, velho, eu quero saber de você. Você chegou a dar aula, a ser professor em algum momento da sua vida? Não cheguei. Assim, fiz os estágios, né, que a universidade obriga, Sim. Experiências interessantes. Dei aula particular, também acho que conta, né, assim, mas é praticamente você e um aluno, né? Entendi. Até assim, antes da pandemia, eu dividia meu tempo dando aula particular. Era um professor numa escola de reforço, né? Então era bem legal, eu gostava. Agora, com turma mesmo, foi só na faculdade, assim, né? Nos estágios. Que eu achei interessante também, mas é um desafio, né? É um desafio. É um desafio. E aí, Well, é uma pergunta retórica, né? É uma pergunta que eu já sei um pouquinho, acho que o que você vai responder, mas vou fazer assim para as pessoas que vão assistir, enfim, para quem está assistindo. O que você trouxe da geografia
para o seu universo musical, fazendo uma brincadeira aí com esse trocadilho dessa ciência? Cara, tudo. Assim, acho que é até engraçado dizer isso. Mas tudo. Eu penso que conhecimento, ele de fato, ele não ocupa espaço, né? A gente consegue encher uma bagagem inteira de diversas coisas que vão ocupar a gente, né? E definir quem a gente é a vida inteira. Então, assim, cara, eu brinco que eu comecei a escrever, gostar de escrever bem e aprender a escrever bem por conta da geografia, por conta das leituras da geografia, por conta das leituras pré-geografia que era para inserir-me, né, na universidade. Então, assim, aprender a ler, aprender a escrever, aprender a refletir. Isso eu acho que qualquer curso, né, qualquer curso vai ter uma base sólida que vai, né, vai te oportunizar outras coisas, mas a geografia foi esse curso para mim, né? Então, assim, eu lembro que tinha um professor que foi meu orientador, inclusive, uma pessoa maravilhosa, maravilhosa mesmo. Ele falava: gente, vocês estão na graduação aqui, para vocês aprenderem a ler e escrever. Ele falava isso e era completamente certo, porque a gente vê como que é defasado primeiro, né? O nosso ensino antes de chegar na universidade. Então, é necessário, né, um redescobrimento dessas coisas, entre aspas, básicas, né? Então, assim, voltar a ter esse contato, né, na universidade com a leitura de qualidade, com a escrita de qualidade, com o trabalho, isso foi importante demais para eu conseguir, por exemplo, pensar uma música, sabe? Uma música, eu falo assim, canção, né? Escrever uma letra. Sim. Porque precisa de dedicação, precisa de um tempo, precisa de um trabalho de entalhamento de ideia, né? Então, assim, na geografia eu estava fazendo isso, e às vezes eu até brincava assim, às vezes o meu descanso na geografia era pegar meu violão e fazer uma música. E compor. Então, assim, pegando trabalho com outro trabalho, mas ao mesmo tempo é porque isso me descansava, apesar de ser trabalhoso, né? Sim. Então, foi sempre uma maneira de aguçar o intelecto. E assim, agora, fora temas mesmo, né, conhecimento, assim, muitas músicas que eu criei, a minha visão de mundo, ela foi influenciada, né? Igual, acho que uma das músicas que as pessoas mais conhecem minha se chama Cerrado, e ela é uma música que eu brinco que ela é meu TCC, né? Assim, que eu brinco assim, eu fiz um TCC, chama Cerrado. Então, o conhecimento geográfico, de fato, eu consegui aplicar na poesia, na música, né? É até uma coisa engraçada também de mencionar. Será que eu vou lembrar se eu estava pensando? Mas... não, depois eu lembro, uma hora vai voltar. Tudo bem. Isso, a sua resposta foi muito interessante, porque obviamente as suas metáforas, né, o jogo de palavras ali que você utiliza, alguns trocadilhos, tem uma relação com essa ciência, né, com a geografia, e a gente percebe nas suas canções. E eu lembrei também muito de uma canção de Djavan, que é uma das que eu acho que é a canção que eu mais gosto de Djavan, porque eu sou muito romântico e sempre utilizei nas aulas para trabalhar romantismo, que é a Linha do Equador, que ela se encaixa perfeitamente na segunda geração romântica, que é esse amor exacerbado, né? Esse cara que está aí maluco de paixão e que tudo, né, para ele ter o interesse ali do ser amado. E Linha do Equador é esse exagero, né? Tem hipérbole, né? Minha linha do Equador, né? É muito linda aquela canção e tem tudo a ver com geografia, né? Tudo a ver com a sua área aí do conhecimento. Não é isso? Essa é maravilhosa, né? Quando você foi para BH, né? A gente encontrou lá, eu toquei essa lá para você. Sim. Cara, essa música, ela é muito legal, assim. E eu não tinha reparado que você falou, mas é verdade mesmo. Ela é um exagero, né? Ela é um realce. Legal. Exatamente. Um pai de uma amiga minha, uma vez falou, ele falou, essa frase de Djavan, ela é maravilhosa, né? Se eu tivesse mais alma para dar, eu daria, né? Isso. Bonito, né, cara? Isso pra mim é viver. Não. Muito lindo. E o El, gente, a gente falou aí, né, que é formado em geografia, enfim, tem até alguns trabalhos de El na web, para quem quiser ler, para ver como é que ele mexe com as palavras também aí na escrita acadêmica. Tem um artigo que eu encontrei que é de El com outros parceiros, né, que tem o título assim, o papel da dinâmica do relevo na evolução de
Couraças, no Vale do Rio Conceição, se eu não me engano, quadrilátero ferrífero de Minas Gerais, né? Que Isso. tá lá numa revista, esqueci o nome da revista. Enfim, É, esqueci. brasileira de morfologia. É, Pô, exatamente. Aí tá lá, né, com a escrita o El também participando, mexendo com as palavras de uma outra maneira, né? E o El, a gente falou aqui né, de suas canções, de geografia, etc. E você citou o Cerrado, que é uma das canções mais emblemáticas aí do seu repertório, que você tem participado de vários festivais com esta canção, né? Então prova assim a sobrevida dessa canção, embora fale de Cerrado, mas ela tá muito viva e se espalhando aí por todos os lugares onde você passa, né? sim, sim. É uma música que. Ah, eu acho que ela pega mesmo, assim, sabe? Porque ela tem. Antes de pensar a letra, antes de pensar outras coisas, eu acho que ela tem uma dinâmica interessante. Ela é agitadinha, a primeira parte dela é instigante, de repente ela cai para uma coisa mais agitada. Então, assim, ela pega. As pessoas que escutam pela primeira vez gostam, assim, sabe? E eu brinco também que foi uma música que me inspirou muito, assim, na época, né? Eu tava escutando muito, eu sempre falo assim, músicas, geralmente você tá escutando muito um artista ali, de repente você começa a compor uma coisa parecida, né? Tal, Sim, assim, sim. tudo mais se vai aproximando, né? Porque você vai aprendendo a linguagem dele, vai aprendendo o violão dele, aprendendo o cantar dele, né? O dela. Essa época de Cerrado, eu tava escutando muito Gil. Eu amo Gil. Né? Então, assim, Hum, eu acho que ela tem uma coisa meio gilbertiana aí, sabe? Gilbertiana, sim. Mas eu lembrei de uma coisa que eu ia falar, lembrei aquilo que eu ia falar, que era a questão do TCC, acabou encaixando, porque é isso, né? No meio da geografia, eu tinha vontade de tentar mostrar um pouco a minha, a minha ideia artística. Então, assim, eu nunca consegui abrir mão desse meu lado artístico, mesmo que eu estivesse na academia. Então, por exemplo, no meu TCC, eu não aguentei, cara, porque o TCC é o momento em que você vai comprovar para a universidade, e até socialmente falando, né, porque o seu trabalho fica lá para quem poder, né, quem Quiser quiser, consultar, sim. tá? Que teoricamente você tem que mostrar tudo que você aprendeu nesses 4 anos, né? Teoricamente. Então eu falei, cara, pô, eu tô fazendo. E assim, né? O meu TCC é exatamente o nome do artigo. Ah, pronto. TCC. Então eu aproveitei o TCC para publicar o artigo, meu orientador, né? Mais outras pessoas. Então, foi um artigo muito técnico. E, cara, eu não aguentava essa coisa totalmente técnica, porque eu falava assim, gente, por mais que seja técnico, é lindo, sabe? É lindo. E é Entendi. maravilhoso mesmo, assim, essa dinâmica, essa gênese, essa formação. Então, no meio disso tudo, porque, pô, você sabe como é que é, né? Você vai escrever um artigo acadêmico, um TCC, você tem que citar fonte, você tem Isso. que ter um certo linguajar Isso. mesmo, né? Tem Não uma pode também escrita acadêmica, né? Que é mas própria, às, né? às vezes eu chego a falar assim, cara, mas isso aqui, por exemplo, processo de laterização, que é uma coisa que coloca muito nesse TCC, nesse artigo também. É um processo, cara, que é muito legal mesmo, assim, no sentido do que ele é, que é a formação das coraças. Então, assim, é uma maneira de você alterar a paisagem, de fato, o substrato, o solo, a rocha, e tornar aquilo ali um outro material, que se torna essa coraça, que de certa maneira isso faz com que o lugar onde ela se acumula se torne o alto do morro, quando na verdade ela era o baixo do morro. Então, assim, é muito interessante, porque imagina, tudo que você altera na paisagem, ela vai acumulando aonde? Nos lugares mais baixos, né? Então, imagina que você tem um rio, por exemplo. Ali se acumula muito ferro, se acumula muito. Eu dando essa aula para esse lado. Mas Ah, eu quero dizer show! justamente isso. Quando você chega no fundo do vale, às vezes, aqueles materiais eles sofrem oxidação, esse processo de laterização. Estou sendo bem resumido, Sim, estou sim. generalizando, Claro. e que torna uma coraça, que a partir do momento que a paisagem vai se erodindo, temperizando, aquilo ali se torna mais resistente. Então, o que era o fundo do vale começa a se tornar topo, e aí tudo em volta se escava. Então, assim, é uma coisa muito legal, e é uma consumição da própria terra. A planta come o mineral de dentro da rocha, a gente come a planta, assim, é o ciclo. Então, uma coisa Uhum.
come a outra, parece subsistir, e tudo isso se torna adubo para crescer e comer mais. Então é uma consumição. Eu lembro de vislumbrar isso no meu TCC e falar, cara, mas eu não consigo dizer isso só, tipo assim, o processo de laterização, blá, 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 segundo tal. Eu queria muito explicar para as pessoas a beleza desse negócio, né? E aí, assim, no final das contas, a escrita, eu às vezes fazia folhas gigantes, assim, 3, 4 folhas. Meu orientador falava, não. Oh, meu Deus. E foi ótimo, ainda bem que ele fez isso. Porque no final das contas eu falei, cara, não dá para fazer isso no corpo, então eu vou ter que ter uma licença. Entendi. Outra coisa. Então, meu TCC ele começa falando assim: licença poética. Uau! Calma, tudo mais. Para licença poética. Aí eu vou lá e escrevo um texto falando sobre por que a geografia era a ciência da contemplação para mim. Uau! E aí, os 3 poemas e tal. Porque assim, quem vai ler, cara, eu, honestamente, tipo assim, não. Sabe? Pense o que quiser, mas eu não posso fazer um trabalho que supostamente apresenta o que eu acho que é geografia nesses 4 anos, né? Ser uma coisa dura, né? Ser uma coisa Sim, congelada, né? sim, Então, perfeito. a brincadeira do Cerrado também é justamente isso, né? Ela foi uma válvula de escape, que foi mais ou menos nessa época, assim, que eu saía dessa linguagem acadêmica mais formal e ia para outro lugar. Perfeito. A gente já sabe aqui quando a sua carreira como estudante universitário começou, como acadêmico, né? A gente tratou dela, mas como é que sua carreira artística começou? Em que ano foi? Foi 2013, 2014? Esclarece para mim aí, para quem vai assistir esta entrevista. Ó, legal. Profissionalmente mesmo, eu coloco que foi no começo de 2014. Que aí, assim, já tocava meu violão, já fazia as rodinhas, né? Já estava com amigos, já compunha também e tudo mais. Mas a primeira vez que eu apresentei, assim, ganhando cachê, né? Tocando e convidando as pessoas para ir, qualquer pessoa puder colar, foi em 2014, no finado Baixo, que era lá no centro de BH, inclusive Baixo vem de Baixo Sapateiro também, eu acredito que eles fizeram essa relação assim, né? Ai, que Baixo. show, sim. Mas aí foi lá, e era eu e meu irmão, que toca comigo até hoje, um grande parceiro meu, Matheus Benihana também, que é cantor, compositor. A Uau, gente que tem um maravilha. grupo até hoje, a gente quase não encontra, assim, né? Ele tá morando em Floripa, mas a gente chama-se Esquina da Serra. Ah, esquina na serra? Que é a Tá. brincadeira do Clube da Esquina, que a gente tinha do lado de Sim. casa, na serra, né? E uma esquina da serra, né? De uma serra mesmo, e o bairro Serra, onde a gente viveu a vida inteira, que era, a gente morava na esquina, eu e ele, assim, ele na esquina de cá, eu na esquina de cá, e tinha um clube da esquina, né? Que era o nosso clube que a gente se conheceu, inclusive. Sim, então 2014 marca aí, né, sua carreira artística de forma profissional, né, Well? Funcional. E nesta trajetória você já lançou alguns EPs, né? E eu quero que você trace essa linha aqui, mesmo que seja de uma forma muito resumida de fato, mas e objetiva também, que você traça essa sua linha aí artística. Eu sei que tem o El e os Últimos, né, que tem um trabalho muito bacana que vocês colocaram na rua em 2020, mas houve um relançamento, né, se eu não me engano agora em 2025, de um álbum do El e os Últimos, uma coisa assim, Sim, não sim. é isso? Porque, enfim, porque isso é uma grande confusão, inclusive confunde todo mundo também, Ah, cara. porque eu vi na descrição do YouTube, tem assim, relançamento do álbum, aí com Sim. remasterizado, aí tem algumas coisas diferentes, inclusive um álbum excelente, viu? Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. É o disco que eu mais gosto, assim, que eu já produzi. Ah, sim. Eu fiz um relançamento porque eu percebi que eu não tinha, e eu sou um consumidor ávido de disco completo, CD Ah, completo, né? também Eu adoro. adoro isso, adoro. Então, pô, muitas vezes eu vou escutar música no YouTube, eu escrevo o nome do artista full álbum. Full álbum. Entendi. Então, o El e os Últimos não tinha uma versão full álbum no YouTube. Então eu falei, cara, eu preciso fazer uma versão full álbum. E aí eu aproveitei também com a minha licença poética também e modifiquei algumas coisas nele. Mas assim, como a gente fala remasterização, ela não mexe, por exemplo, num instrumento específico, ela não mexe no,
nas camadas da música. Ela mexe às vezes só no tamanho ou só na masterização, né? Então ela só mexe na faixa como um todo. Não tem como você segregar as coisas. Então eu fiz algumas alterações nesse sentido, igual como a minha produção sempre foi independente mesmo, né? O famoso Natora Records, que Sim. eu não tive uma assessoria assim, né, de produção musical, nesse sentido. Eu tive pessoas, né, que gravaram, fui no estúdio, gravei, e eles, né, mixaram e masterizaram o meu trabalho, tudo junto comigo, ativamente. Né? Eu falo que eu fui um dos produtores também, de fato, mas eles cuidaram dessa parte. Só que, assim, essa visão de mais mercadológica, né, no sentido assim, do que vai chegar, em quem e tal, eu não tive tanto. E eu percebi uma coisa que é difícil, porque assim, eu tocava muito ao vivo com a banda e a gente fazia repetições muito grandes daquelas músicas, né? Então uma versão, às vezes uma música que era 3 minutos, a gente fazia umas 5 minutos, porque, voltaram e tudo mais. Então eu queria gravar meio com essa cara de ao vivo. Entendi. Só que depois eu pensei, cara, não, podia ter sido a versão mais resumida, porque ficaram longas e hoje em dia, infelizmente, o mundo é imediato. Então, nessa versão remasterizada, eu diminuí algumas músicas. Então, assim, é uma coisa que, pra quem depois for escutar, né, ou ver, por exemplo, a versão do Spotify mesmo, ou até do YouTube, mas separado, e depois escutar, tem várias músicas que eu diminui bastante. BH, por exemplo, é uma delas, que o final ela fica mais longa. Nessa aí eu tirei uns bons minutinhos ali e tudo mais. Então foi isso. Agora, né, a timeline rápido foi esse. Em 2017 eu lancei o El Figueiredo, que é um EP, voz e violão, foi a primeira coisa que eu lancei. Então assim, bem básico, mas é o que de certa maneira a galera mais escutou. Aí tem Cerrado dela, do Xúria, tem Trabalhado Duro. Ai, adoro ter trabalhado duro, adoro. Essa eu ainda vou regravar também. Adoro. Você fala, cara, meu, né, velho? Essa é aquela que você às vezes lança e fala, será? Muita gente gosta. Eu adoro, inclusive você cita o baixo nesta canção, né? Sim. E eu vou aproveitar logo em seja aqui, eu peguei algumas coisas bem poéticas que eu acho das suas canções e nesta canção, né, Tenho Trabalhado Duro, tem quanto mais vive, mais quanto vive, contribui-se a morrer, é ficar ou correr, não é isso? Olha que lindo, Ué, isso é lindo, e você brinca com esse trocadilho, é ficar ou correr, né? Porque a gente costuma falar é ficar ou morrer, enfim, é muito lindo, é muito poético isso, velho. Quanto mais vive, mais quanto vive, olha que lindo, muito bacana. Eu adoro essa canção, adoro a forma como você toca, como você interpreta, sabe? É muito bacana. É uma das canções assim que me pegou logo de imediato, quando eu escutei o seu trabalho. Gosto muito. Então tá lá no EP de 2017, né? Tenho trabalhado 2017. duro. Sim. Que legal você ter falado isso. E de fato, é uma música que assim, às vezes eu paro, né? E de fato, ela é muito sincera porque é isso. Eu tava trabalhando muito nessa época, inclusive, assim, em 3 coisas ao mesmo tempo. Então eu tava cansado. Né? Tipo assim, tava na universidade, trabalhando, né, estudando de manhã. Aí eu trabalhava no Museu do Conhecimento, né? Que a gente até chegou próximo ali, Sim, né? que show! Show de bolita. Aí, trabalhei, né, eu era monitor no museu. Sim, e à noite eu trabalhava no baixo também. Entendi, no baixo. E das amigas, né? E eu era o ambulante do baixo, olha que interessante. Porque assim, em BH tem uma coisa muito interessante mesmo, que é qualquer movimento, né, que tem, e o pessoal vai pra rua, cara, os ambulantes chegam e vendem cerveja e tudo mais, bebida. Então, assim, o evento tá aqui, só que a galera aglomera e os ambulantes ficam em volta. Então, assim, se você quer tomar cerveja, você não vai no lugar lá pegar a fila, não, você vai no ambulante. Só que nisso, o baixo tava começando a se lascar, porque tava perdendo venda. Então, a ideia, nós vamos fazer um ambulante nosso. Aí eu era o ambulante do baixo, botava lá umas tinas, né, umas coisas, e ficava vendendo cerveja pra ele. Então eu ficava até 5 horas da manhã, cara. Eita, Zorra, muita coisa. No teatro 10, assim, às vezes eu era, tipo, trabalhar de manhã, né, ia pra faculdade, depois da faculdade ia pro museu, ficava lá até as 4 da tarde, depois chegava em casa e tal, 10 horas, tava no baixo para das 5, e às vezes a aula no outro dia, ou se não também, trabalhava no museu também, final de semana. Então foi uma época que eu tava trabalhando
Trabalhando duro. Colocou aí de forma poética na música, que é uma das canções que eu mais gosto sua. Aí tá, 2017 o El Figueiredo, o EP. Aí a sequência. Aí 2020, né? Isso assim, só o lançamento de fato meu mesmo, né? Assim, Tá. qual está, né, nos meus perfis, né? Então 2020 ou 2022? Agora, talvez você até vai saber, o El e os Últimos é 2020, né? 2020, Que é exatamente. isso mesmo, foi na É, pandemia. isso. Aí foi o disco que, assim, né, era o que eu aguardava mais mesmo, porque foi junto com a minha banda, né? Os caras que compraram o meu boi, né? A gente fala, compraram meu Sim. boi. A sua galera, né? A sua Aí galera. assim, foi quem tocava comigo, que assim, até hoje a gente toca, só que assim, né, o Augusto, que é o baixista, tá em São José dos Campos, que aí é São Paulo. São E Paulo. o André, que a gente chama ele de Lauro, engraçado, ele tá em Tatuí também, no interior de São Paulo. Então assim, a gente ainda continua, né, se comunicando, produzindo as coisas à distância, mas tocar ao vivo tá mais raro. Entendi, mas se mantém, o El e os Últimos se mantém, só que É, tá cada um, né, no lugar. E o nome vem de onde? O El e os Últimos, quem foi que deu? Que é muito curioso. o mais interessante é isso, é porque assim, como eu já tinha uma carreira, né, solo, já tocava nos lugares, então, na época ali, a gente achou melhor botar meu nome para Sim, saber que era eu com acompanhamento de banda, então era o El com banda, como se entendi. fosse. Então a gente queria saber o que a gente ia botar, o que botar. Na época tinha um áudio de WhatsApp que matava a gente de rir, que era um camarada falando, um motoqueiro, ninguém nem anda de moto, nem nada. Um motoqueiro, ele falou, cara, se você sentir saudades de mim, olha para as estrelas, estou vagando no infinito. E assim, o cara falando umas coisas muito engraçadas. Ah, cara, nós somos quente. Ah, nós somos os últimos dos Night Riders. Várias coisas. E a gente estava muito nessa mania. E aí, quando a gente foi entrar no palco, era um dos primeiros shows que a gente ia fazer, assim, enquanto o El e os Últimos mesmo. Era o primeiro, na verdade. A gente ia até tocar junto da Lamparina também, que era uma banda de BH. E aí, velho, os caras falaram, e como é que a gente apresenta vocês? Aí a gente olhou assim, vocês têm 10 minutos. A gente uma hora, eu nem sei quem que disse, falei, pô, e o El e os Últimos dos Night Riders? Ah, que massa! Aí a gente começou, Bacana! ele fazia nos áudios também, né, esse cara do áudio. Aí a gente resolveu, não, beleza, vai ser o El e os Últimos dos Night Riders, então era isso. O nome dele Entendi. era o El e os Últimos dos Night Riders. Mas o nome é massa. Eu acho Não, massa. muito engraçado, né? Foi espirituoso, assim, no sentido, é isso mesmo, vambora. Mas, assim, não tinha a mínima noção de praticidade, né? Então a gente só arrancou os últimos dos Night Rider, então ficou o El e os últimos. E os últimos? E depois eu criei a ideia de, assim, os últimos que eu quero tocar na minha vida. Ah, que show! Bacana, Já, Well. Aí sim, 2020. Aí você lançou depois só como você, o El Figueiredo, a e sequência? aí foi esse de 2025, foi no ano passado, que é o Ah. El Figueiredo ao vivo no Parque Municipal. Ah, o do parque. Então tem lá o de 2017, vem com o El e os últimos 2020, 2025, você lá no parque, né? Que tá bem bacana também, que mostra aquela beleza natural e vocês lá fazendo música de forma muito, muito competente e com muito talento ali, né? A gente vê o talento dos músicos, o seu talento, que é muito bacana. Eu fico muito feliz de a gente ter um artista no Brasil com a sua qualidade, com a sua sensibilidade poética, né? Porque isso está em você e é tão bonito, né? E dentre as canções que tem lá neste último trabalho, então, seu que foi lançado, né? Você canta a Bahia também, né? Lá uma canção, né? Que você fala do nosso estado, uma canção que fala de saudade, né? Num dado momento você fala saudade do mar da Bahia, que você já esteve, mas nunca na capital, né? Mas já esteve aqui no estado, né? Já, nossa, eu adoro aí. E assim, a primeira vez que eu fui pra Bahia, eu devia ter uns 9 anos de idade e apaixonei. Então, assim, Uau! tudo perguntar pra onde que você queria ir, eu pra Bahia, pra Bahia. E fui pra Porto Seguro, que eu fui a primeira vez, com família, assim, tudo mais. Entendi. Então, ficava com essa ideia de Bahia, Bahia, até que depois de mais velho, 2013, já na faculdade, um amigo me apresentou Caraíba. A gente ficou 10 vezes em Caraíba, sabe? Não é bastante tempo. Então, Muito tempo. é pra
Caraíba que tinha acabado de colocar luz, né, assim, gerador, porque antes nem isso tinha, né? Nós tínhamos botado luz, então assim, cara, foi uma coisa maravilhosa, apaixonamos, fomos muitos amigos, mas então eu falei, velho, agora eu quero voltar sempre, então, teve uma época aí, 2018 eu fui 2 vezes, aí 2019, Ai, que 2020 aí show. teve a pandemia, mas fiquei indo sempre, achando a melhor coisa. E essa música, né, em especial, ela é uma música que, eu gosto muito dela, sou suspeito. Mas eu fiz ela antes de ir para Bahia, numa viagem que eu tinha premeditada com esse grande amigo meu, Matheus. Eu tinha ido em 2018, tinha me divertido pra caramba, nossa, tinha sido maravilhoso. E aí a gente combinou, velho, vamos voltar no inverno. Eu falei, nossa, que delícia. Então quando foi chegando próximo do dia, eu lembro que eu tava na casa dele, assim, e eu peguei o violão e comecei a pensar como é que seria chegando aí. Entendeu? Entendi. Ela é uma música que o tempo dela, né, não o tempo musical, mas o tempo da narrativa, da história, é um tempo meio estranho, porque eu em Belo Horizonte, me imaginando chegando na Bahia e lá estando, né, aí Sim. emitindo a ideia. Então, né, Olha. dizer do que existe, eu logo vi que só sei de mim. Porque assim, e ela tem uma coisa também que assim, até tem que mais uma vez tirar o chapéu pro Gilberto Gil, né? Porque ela também tem referências, 2 referências ao Gil. A primeira, que é a mais evidente, é quando ele fala do Mar Verde da Bahia, né? Que ele fala em Beck Bahia, né? Que fala também que se quis fortificar, né? Assim, essa frase dele, Mar Verde da Bahia. E a outra é que aquela música também dele que fala, né? Na beira do mar, lugar comum, começo do caminhar. Ela tem uma relação muito interessante de tipo assim, todos os caminhos dão no mar. Ela tem essa questão. Então eu também pensei exatamente isso em Bahia, na minha música, porque é isso, é para onde a gente vai, porque de fato, geograficamente, tudo vai para o lugar mais fundo, né? Para o lugar mais baixo. O mar é o lugar mais baixo da Terra, então por isso que toda a água se acumula no mar. Inclusive, é justamente isso. O buracão preenche d'água. Então, assim, todo sedimento uma hora vai para o mar. Então, tudo vai para o mar e um dia reconstrói. As placas tectônicas se movimentam e 2 vezes um fundo se tem, mais uma vez, uma terra firme, né? Então, assim, a Bahia vem muito disso também, né? Sabendo que existe, eu logo vi que só sei de mim. Me entendi vendo o rio para o mar. Me percebi olhando o rio para o mar. Porque eu lembro exatamente isso. Eu em Caraíba, bebendo isso, sabe? Tipo assim, voltando no tempo, antes de chegar nessa brincadeira, vendo o rio lá, vendo o mar e pensando que é isso que vai ser minha vida, né? Como qualquer outra vida também. Que é isso, eu vim do mar e vou uma hora voltar para ele, né? E esse é o ciclo da vida, né? Então, o tempo dela é uma grande doideira, assim, é uma grande doideira, porque eu fico falando de saudade. Sim. Estando em Belo Horizonte, quando chegasse lá, eu gosto dela. Mamãe também, mamãe ia manjar lá também, abençoando, protegendo também. É próprio da poesia essa brincadeira, esse jogo, essa licença, né? E também, né, tá lá neste seu último trabalho, Luxúria, não tá? Naquele do parque? Você canta, né? E aí eu queria saber em que contexto, assim, eu posso até desconfiar, nasceu Luxúria e tem um dos versos lá que você fala que eu acho uma coisa muito bacana para mostrar assim o quanto que a gente tem mudado esse olhar para o homem, né? Essa visão machista da sociedade sendo cada vez mais rechaçada e é importante que nós que somos homens, né? Que a gente lute para que isso aconteça. E você fala assim: sou macho, sexo frágil, para tu subjugar. Né? Um dos versos lá de Luxúria. Então, fala aí um pouquinho dessa canção. Cara, até uma coisa assim que eu fico pensando é você que é um entendedor de português, que fala, né, pra tu subjugares, né? Sim, mas
Mas aí foi, né? Mas como é música, e aí eu de bate pronto entendo, é uma licença poética, né? Às vezes para encaixar na métrica ali, enfim. Sim. Eu tô pensando, se fosse hoje em dia, era processo de julgar, né? Mas na época, até uma dica também. Eu estava em Portugal quando eu fiz essa música. Eu fiz um intercâmbio lá pela UFMG Olha, durante 7 meses. E lá que eu fiz essa música pensando, eu tinha um relacionamento na época ali, né, tudo mais. E me veio, assim, quase que de bate-pronta a música, sabe? E eu fui lembrando um monte de coisa, mas então assim, ela tem tia, ela tem tu, de fato, eu tava experimentando isso aí sim, dos portugueses. Mas eu acho que ela é uma música que ela tem muito essa ideia, né? Igual você falou sobre a ideia da gente tentar quebrar um pouco esses paradigmas, né? Tipo assim, de isso. fato, do machismo, do patriarcado mesmo. Então, assim, é uma música que eu tentei falar sobre o amor, né? O amor carnal, especialmente, de uma Uhum, maneira igual, né? Para o homem, para a mulher, para todo mundo. Na verdade, é essa. isso. E essa contradição que às vezes parece um paradoxo mesmo, né? Então, assim, é, a mãe do prazer é a luxúria, lascívia pura misturada com ternura, né? Então, assim, já é um paradoxo, né? Se a lascívia pura misturada com ternura, mas é assim que é, né? Isso. Você tem a vontade né, É, de lambuzar-se da pessoa, mas ao mesmo tempo com ternura, né? com Então, vontade certeza. de carinho ao mesmo tempo, né? Bruto afeto, né? Então, Sim, é o afeto, geralmente bruto, mas é verdade, né? Que sim. perpassa o intelecto, né? Então, você é mais do que Ah, intelectual, não tem né? Então, razão, assim, né? tem É, razão, não né? é, não é racional, sim. Eu tem muitas músicas que eu trato disso também, porque eu acho que é um assunto bem interessante. Tem várias aqui que a gente fica pensando assim, que a gente quer gravar, mas esse processo é complicado, né? Eu tenho muitas músicas que estão esperando para sair, assim, sabe? Guardadinhas. Você, é bom você falar isso, Você, a gente já está encerrando, viu? Você tem quantas músicas compostas ao todo? Você tem ideia? Nossa, assim, porque é aquele negócio, né? Se a gente for pensar, de fato, o que tem guardado nesse computador, por exemplo, tudo, eu devo ter umas 150, 200 músicas. Entendi. É bastante. Mas, ao mesmo tempo, aquelas que eu falo assim, se fosse para gravar amanhã, né? Que aí, assim, tem que pegar. Sim. Aí tem menos, outras tem que dar uma retrabalhada e tudo mais. Até quando a gente vê, a gente vai tentar gravar as músicas, a gente percebe que, senão, existem várias coisas que precisam ser bem elaboradas, especialmente arranjo. Então, assim, tem muitas músicas para colocar na praça, mas que tem que fazer naturalmente o retrabalho. Ah, bacana, Sim, a gente está encerrando porque o tempo aqui é de 1 hora, ainda nem avisou, mas vou encerrar, porque a ideia também é que a entrevista não fique tão longa. E eu queria encerrar falando de BH, que é uma também das canções suas que eu mais gosto. Eu conheço um pouco da cultura de BH através dessa sua canção, e mais uma vez eu destaquei um verso lá que é lindo também. Eu vi que outras pessoas no canal no YouTube que você publicou também destacaram este verso que fala assim: Rabisque no caderno seu papel no mundo. Olha que bonito, simples, mas cheio de beleza, né? Então eu quero que você fale assim um pouquinho do nascimento dessa canção, né? Quando você fez, e quero convidar todo mundo para escutar porque é uma canção que você conhece muito de BH e através de um Belo Horizontino, né? De uma pessoa que tem vivência, que tem lugar de fala, né? Falar essa expressão aí que é tão propalada hoje em dia. Sim, pô, legal, olha, bem legal. Me fez me transportar ao momento em que eu criei. Mais uma vez, eu estava fora de Belo Horizonte. Acho que tem isso, né? Muitas vezes, quando a gente sai do nosso lugar, a gente tem uma visão externa, né? No sentido de como as pessoas veem, né? Agora eu brinco Sim, que eu acho que eu entendi que era ser brasileiro quando eu estive em Portugal. Eu falei, eu sou brasileiro. Eu acho que quando a gente está aqui, a gente não percebe às vezes o que é ser brasileiro. Praticamente tem brasileiro, tudo mais. Então, quando a gente chega num outro lugar e as pessoas te tratam assim, você fala, então parece que eu sou, né? Tipo isso. Então, eu tava em Santa Catarina, hum, com a minha ex-namorada lá e tal, e eu lembro que eu tava pegando até assim, eu acabei dando crédito à referência mesmo, né? Que no final da música eu canto, né?
Balanço do 11 eu sei que dá um sono de noite na cama. Então eu entrego, foi daí. Porque eu tava tentando pegar essa música do Caetano e tava tentando aprender a tocar ela. Só que eu fui extrapolando ela, enquanto o tempo dela era, né, de tac, 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 tac. Eu comecei tac, 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 tac. Então foi demorando muito mais e ela foi virando uma outra coisa. Na hora que eu vi, com 2 acordes, eu fiz essa música inteira, mas com um tempo, assim, interessante. E eu lembro de eu estar conversando com uma funcionária na casa dessa minha ex-namorada e ela falou assim, aqui, assim, às vezes eu, muito mineiro, né, inclusive nisso, eu chegava muito acanhado, assim, às vezes a galera já tinha saído, assim, para fazer as coisas e eu chegava lá, né, na cozinha, assim, falava, ficava meio assim, ela, quer um cafezinho? Aí eu falava, cafezinho eu quero, acho que eu consigo negar um cafezinho nunca, né, comecei a brincar, assim. Aí ela, não, mas aí come esse biscoitinho, come isso aqui. Eu falei, não precisa mais não, só um cafezinho pra mim tá ótimo, não precisa mais nada não. Ela, não, então faz um queijinho. Ah, tá, não, queijinho eu topo. E aí comecei a rir, eu comecei a refletir sobre isso. Voltei pro quarto, depois assim, a gente ficou batendo papo. Voltei pro quarto e comecei a falar, cara, de fato, pra mim é mais ou menos isso, né, velho? Então, não precisa de muita coisa não, sabe? Se eu tiver um cafezinho, tomo um cafezinho, beliscando um queijinho, uma coisinha assim, tá ótimo, não precisa de muita coisa não, tudo mais. Aí a música nasceu justamente isso, né? Passa um cafezinho quentinho pra eu aguentar minha labuta, né? Um pedacinho de queijo faz mineiro ficar bem da cuca. Então, assim, Exatamente. ela veio daí, né, cara? Só que assim, é uma doideira essa música, porque ela se trata do trajeto de eu indo pra UFMG. Né? Então, assim, eu saindo do lugar onde eu morava, na Serra, e Sim. indo até a UFMG, na Pampulha, Uhum. lá eu estudava e depois eu volto. E aí o interessante é que essa parte que você falou do rabisco, que é o seu papel no mundo, do caderno, é justamente a época que é o momento, né, da música que eu estou falando sobre a academia. Então pare, pense e repita tudo, que já é uma crítica à universidade, né? Pare, pense e repita Sim. tudo, reproduza tudo, né? Rabisque seu caderno, seu papel no mundo. Vira Mundo, o meu enredo, inclusive foi o livro que eu te dei, né? O Vira Mundo, Sim, geral. sim, que você cita, é o personagem. O Quixote mineiro, entre aspas. É, Assim. isso. Mas E, esse era o que trabalha que dá futuro, né? isso. Então, assim, E você, no vídeo que está no YouTube, você explica cada expressão, né? Para que a galera que é fora de BH, para que possa conhecer. Não, muito bacana, muito poética, enfim, a sua produção, El. E eu falei que ia encerrar com isso, mas não sinalizou nada aqui ainda, porque eu estou usando o Meet do meio da UFBA, então eu acho que tem um tempo um pouquinho maior, não tem limite. Eu só quero falar um pouquinho de algo que é muito também frequente na sua vida, que é a participação em festivais. Né? Então eu queria que você, como artista, dissesse qual a importância desses festivais até os dias de hoje, porque o nosso país tem uma tradição de festival, né? Grandes artistas surgiram desses festivais quando a gente estuda a história da música brasileira, principalmente o que se chama de MPB, que você ama tanto. Então, qual a importância desses festivais para o artista Well Figueiredo? não, cara, isso é uma boa pergunta. Você tinha até falado isso antes, eu não respondi de fato. Então, essa questão de festivais foi uma coisa que eu comecei a me inserir mais relativamente tarde, porque às vezes você não sabe mesmo, né? Você tem que estar antenado no sentido de quando que abre, aonde você vai encontrar esses festivais. Tem uma documentação que geralmente é muito complexa, mas tem que ser, sabe? Eu penso isso também, até porque a maioria, elas advêm de políticas públicas. Então, assim, até fica uma crítica muito positiva, assim, sabe? De verdade. Vários festivais, Belo Horizonte, eu posso dizer assim, bem tranquilamente, mas eu vejo no Brasil inteiro também. Vários festivais têm um crivo muito interessante sobre quem vai ser contemplado. Então, assim, você tem cotas, sim, você tem um público-alvo, sim, e a maioria, quando você vai ver que de fato vai ser aprovado, é parte de minoria representativa, sabe? Então, assim, é foda. Eu acho isso legal pra caramba. Porque se for pensar o Brasil, em vários momentos tão, né, ignorante com a nossa arte, com a nossa vivência cultural, vamos botar assim, nessa parte, cara, eu vejo que não funciona. Funciona. Você vê que, tipo assim, de fato é destinado para quem mais precisa, para quem mais precisa ter esse apoio. Então, assim, é uma galera séria, eu percebo isso, sabe? A maioria, assim, quando a gente vai falar de Aldir Blanc, essas
desdobramentos que saem dessas políticas, né? Então, assim, para mim, eu não passei em tantos, mas todas as vezes que eu pude avançar, foi muito interessante, porque, de fato, você tem uma premiação, então pode ser que, de fato, entre um dinheiro para você, porque é necessário, né? Muitas vezes os custos são altos, então você cobre os custos, você tem uma premiação que vale a pena para a pessoa querer participar. A outra coisa, geralmente as estruturas são muito, muito boas. Geralmente, por exemplo, acontece muito em cidades de interior. Cara, a cidade interior inteira vai para aquele evento. Então você vai tocar lá para um monte de gente, de fato. A outra coisa também é entre os músicos, há uma cumplicidade muito legal. Então muita gente se conhece de outros festivais que estão participando, então vai virando parceria. Que maravilha. Aí você acaba tendo contato não só com o músico, mas várias pessoas dessa cadeia produtiva. Então tem oportunidade de contato com o produtor, com o agente, com o produtor musical também. Você então, uma rede, né? É um ambiente onde todas as vezes que eu tive a oportunidade, especialmente com o Cerrado mesmo, eu me senti muito bem mesmo, e pensando que, cara, dá pra passar vários por anos e continuar. Porque esse que é o negócio, como tem muita música feita já, eu percebi que esses festivais, especialmente, eles dão valor à letra, eles dão valor a um tipo de sensibilidade um pouco mais... difícil de você ter acesso no grande público. Sim. São oportunidades de dar vazão para algumas coisas, algumas músicas que você julga mais complexas, talvez, assim, sabe? Em termos de levada, não ser sempre aquela coisa só animada para todo mundo poder dançar, não. Entendo o que você fala, né? Que tem uma coisa mais rebuscada, que tem uma imersão ali no fazer da música, né? Não, com certeza. Porque, né, tocando ao vivo eu percebo o seguinte, às vezes eu posso tocar a música mais bonita do mundo, do Milton Nascimento que seja, sabe? Mas tem hora que a galera só quer ouvir. Então é isso, não dá toda vez pra você tocar, né, aquela música que pode falar a coisa mais linda, pode ter a coisa mais magnânima, mas de fato tem hora que é alegria, alegria, vai lá, joga pra cima, né, o famoso. Então, assim, esses festivais, muitos deles dão esse lugar, essa vazão para algumas obras mais introspectivas, né? Pode falar vários nomes para isso. Bacana, El. Para encerrar mesmo, você já citou aí Gil, que é uma grande referência, eu tenho certeza que Clube da Esquina, né, Milton, quem mais assim é referência para o El Figueiredo, para a gente de fato encerrar. Nossa, Olhando, meu Deus, a música é uma coisa muito holística, né, nesse sentido. Mas eu vou falar alguns nomes aí que, assim, né, sempre estiveram junto comigo, mas mil vezes João Gilberto, Tom Jobim, cara, Tim Maia também, demais, Jorge Ben, Rita Lee, Gal, Joyce, vai ver meus nomes das últimas coisas que você está escutando também, mas assim, cara, eu gosto muito de jazz também, então eu sou muito fã do John Coltrane, do Miles Davis, Chet Baker, do Kellington. Tem muita gente, assim, de várias vertentes. Eu gosto muito de música diversa, assim, sabe? Eu não sou uma pessoa que tem birra muito, não, sabe? Eu tenho às vezes um pouco de preguiça com gente preguiçosa, sabe? Assim, entendi. Porque às vezes eu falo assim, cara, eu entendi, mas beleza, você tá querendo fazer sucesso, você quer fazer a forma de sucesso. Eu gosto de tudo. Então, assim, todo tipo de música, ela é sagrada, ela tem motivo. Inclusive, acho que se a gente for pegar um breve resumo, assim, da história da música da humanidade, ela é sempre instituída de ritualismo, ela é sempre instituída de espiritualidade, ela é ressonância, né, cara? Então, assim, a gente altera a percepção das pessoas de uma maneira metafórica e real, né? Fisicamente falando, a gente altera em vibrações. Então, assim, acho que todas as músicas, né, todos os estilos, todos os ritmos, eles têm uma capacidade de levar a pessoa a um estado de consciência diferente, o mínimo, para dizer o mínimo. Maravilha. E desses artistas novos, assim, da chamada nova MPB, você tem algum nome que você destacaria, que você tem escutado e que você gosta do trabalho, até para indicar para quem vai assistir aqui? Cara,
até tem sim, mas assim, eu vou puxar sarda mesmo, vou puxar sarda. Eu diria Matheus Benihana, é um grande amigo meu, que eu sou fã dele, eu acho ele um artista completo, com ideias muito boas também. Mas se for pensar assim também, cara, ó, eu gostava muito, dessa banda não existe mais, mas eu gostava muito de BH, Dom Pepo também, era uma banda que... Eu conheço os caras até hoje, até alguns até tocam comigo, assim, em alguns eventos. Mas Dom Pepo eu gosto muito. Ah, e assim, saindo um pouco mais, a Lineker é fantástica. Uhum. Zé Ibarra também é um cara porreta, assim, muito bom. Vocês acompanhou o Milton também, foi surreal. Bom, até a própria Marina Sena também, eu acho que ela tem várias vertentes interessantes, assim, a gente tocou juntos já na época da pandemia e tudo mais, também tem coisas muito interessantes, mas eu admito que acho que fases vêm e vão, né? Então assim, eu ainda estou meio que numa fase de descobrir os clássicos ainda. Então de vez em quando caem umas coisas no meu para-raio, mas eu sou meio assim com leitura e com música, eu acabo tendendo aos clássicos. Acho que, assim, de certa maneira, eu penso isso, assim, igual as primeiras coisas que eu fui ler, que eu queria e gostei de ler, foram os grandes clássicos da literatura universal. Sim. Então, para depois poder pegar uma coisa mais focada, mais regional, mais contemporânea, e saber que é bom mesmo, sabe? De certa maneira. Então, eu acho que eu ainda estou meio que nesse redescobrimento daquilo que já veio. Mas assim, fico à procura de mais artistas para acompanhar mesmo. Posso, com certeza, quer dizer, com certeza estou esquecendo. Até falando recente, assim, Baiana System é irado demais, tá louco. Né? Mas eles já são, pô, cara, estão aí há mais de 20 anos fácil, né? Sim, sim, já tem um tempo de estrada maior, né? É o Jonga também, pô. Sim, Djonga. Well, muito obrigado por ter aceitado mais uma vez. Obrigado por esta entrevista tão bacana. A gente passeou por vários assuntos. Você falou de forma apaixonada, tanto pela música quanto pela geografia. Eu que te conheci em 2018, voltei lá nas nossas conversas, né? A gente se conheceu em 2018 e a gente tem tido assim uma relação cada vez mais amistosa, e essa relação ela tem ficado cada vez mais intensa, porque antes de tudo tem a admiração, né? E eu te admiro muito, assim, desde sempre, falo sempre isso para você, né? As suas canções, o seu estar no mundo, a sua forma ali, quando eu vejo você com a sua galera, eu acho uma coisa tão bonita, tão leve, tão verdadeira, que perpassa a tela, né? A gente está ali no celular, às vezes a gente não tem esse contato, mas a gente percebe quando isso é uma verdade da pessoa, e graças a Deus a gente teve a oportunidade de se conhecer, né, pessoalmente, de bater um papo, de olhar no olho. E aqui eu estou olhando no seu olho, infelizmente aqui intermediado pela tela, mas uma oportunidade de te entrevistar. Esse é o objetivo do De Cara com a Tela, né? Eu posso entrevistar pessoas de qualquer lugar, né, com essa intermediação tecnológica, e eu não apareço mesmo. A ideia é que o artista brilhe, porque nós temos artistas maravilhosos no Brasil que têm que brilhar. E muito obrigado, viu, meu querido? Eu fiquei muito feliz com esta entrevista. Que isso, eu que agradeço demais, Paulino. É um prazer enorme. Antes, né, de qualquer coisa, é um prazer enorme sua amizade, essa cumplicidade que a gente tem mesmo, essa amizade legítima. Né? Nesses momentos todos, eu sempre tenho o maior carinho pra falar, cara, eu tenho um amigo da Bahia lá, que ele é um cara sensacional. Igual minha mãe mesmo hoje falar, o que você vai arrumar hoje? E tal. Eu falei, mãe, eu tenho entrevista com um grande amigo meu lá da Bahia, você vai ver que barato e tal. Então, assim, de fato, você é um cara muito legal, assim, desde o primeiro momento, uma energia diferente mesmo, assim, a pessoa que chega com um sorriso já te deixa bem só de falar um tom, né? Só falar uma coisinha, botar a cara, você já transforma o nosso dia, assim, deixa tudo melhor. Então, assim, pra mim foi um prazer inenarrável. Acho que eu nunca tinha participado, assim, de uma conversa tão legal, cara. Suas perguntas foram muito boas. Elas, de fato, você, né, você é um jornalista bom de serviço, né? Porque é isso, dá vontade da gente falar, né? Até uma pena que tá acabando já, porque, pô, foi muito legal, né?
mas assim, me fez refletir muito, me fez valorizar mais também a história. Vou ficar lembrando disso sempre, vou querer ter acesso, né, também à nossa entrevista, para poder ver e rever e curtir, cara. Foi muito legal mesmo. Obrigadão mesmo, fundo do coração. Muito obrigado. Eu sou muito feliz fazendo o que faço, me dedico e estou muito feliz de estar aqui com você, viu? Muito obrigado, meu querido. Viu? É nóis, Leandro. Tamo junto, viu? Valeu. Então é isso, gente. A gente conclui aqui o De Cara com a Tela com o El Figueiredo e até o próximo programa aqui. Muito obrigado a você que assistiu até agora. Tchau!